parece aquele treco de bateria, que só aplicar se aparecer, talvez apareça. Já que você tá aí atrás, você não consegue ver. Aí, joia, gente, hoje, se vocês repararem, igual eu falei, acho que tá aula 7, mas é aula 6, né? Então, só arriscar esse 7 e botar uma 6. Isso aqui era uma folha que eu tinha da aula que eu dava lá atrás, e lá atrás era a aula 7, no caso agora é a 6. Então, por isso acabei imprimindo sem perceber que estava errado. Tá? A última aula foi sobre o and, o on e o at. Vocês entenderam? Tive todo mundo que participou da aula. E a aula hoje é das outras duas preposições que são mais usadas também, ok? Também confunde bastante a galera, que é o to e o for, tá? Por que confunde a galera? Porque tem somente uma tradução. Se pegar as palavras separadas, o to e o for, os dois traduzem para. Tradução para, ok? Então essa que é o problema. Mesma tradução de novo, igual o and, o on e o at, né? Então a gente vai ver quais os casos que você vai usar o to e qual vai usar o for. Bem igual a aula, né, passada, mas ao invés de ser and, on e at, vai ser o to e o for, tá? Só são dois, né? Então acho que talvez isso seja até um pouquinho mais fácil do que o and, on e o at. Vamos lá. Vamos iniciar com o to. Então, você fala, deixa eu for me, você lembra? Hã? Daquele cara do Maverick lá, uma música. To. For me. O refrão, como se fosse o refrão da música. Qual que é a música? Porque o to junto com o for não faz Não sentido, dá, né? então. É. Eu tenho que treinar os ouvidos meus. Mas você já tá ouvindo inglês, já é um ótimo sinal. Tá ouvindo as músicas em inglês, né? Agora é o dilema das canetas funcionando. Acho que é you for me. Pode ser, pode ser. Não, também não. Não sei. Mas também não faz muito sentido não, né? Dilema agora das canetas, né, gente? Com certeza. Isso aqui vai. Se ele quiser largar aberto, então. Já é. A gente brinca, a gente coisa, mas eu vou falar com você. Aprendendo aqui e fazendo Duolingo é muito bom, viu? Porque como você encaixa direitinho, eu nunca encaixei tão bem igual agora. Nossa, é muito bom. Esse como é que fala? Quem em inglês? Oi? Where. Hã? Tu fala where. Eu custei a Where, onde, né? Onde ou quem? Quem é who? Mas no Duolingo fala H-E-R-E. H? Ah, não, esse é were. Word. Were é foi. É ruim no Lá você passado. aprende muito você encaixar eles. Nossa. Esse ano Sim, é horrível. lá tem as imagens também, ajuda muito a aprender. Ajuda você a escrever, você falar, porque você fala e ele escuta o que você falar. Escuta também? Escuta. Isso é errado, então. Tem umas que você fala no microfone, não é? Daí É, ele fala no corrige. microfone. Enquanto você não fala certo, te dá acho que 3 chances. Quando você não fala certo, ele não corrige, não para. Vamos lá, gente. Então a gente vai iniciar com o to, tá? Igual eu falei, os dois têm o mesmo significado, que é para. Então, vamos ver em quais casos a gente vai usar o to e quais casos vai ser o for, ok? Iniciando com o to. Primeiro caso que eu falei, qual que é? Para indicar movimento, posição, destino, direção. Ok. Então, número 1, tá? É movimento ou direção. O que isso quer dizer? Olha o exemplo aí embaixo. I will go to Brazil tomorrow. Ó, I will go to Brazil tomorrow. O que é isso? I will go
will go é irei, tá? É só o futuro no verbo. Vamos estudar verbo daqui a pouco. Mas ser o gol também é futuro também, né? Não. É que o will, ele é o que acompanha o verbo para dizer que é futuro. Então ele vai depender do que vem depois. Porque ele só quer dizer que é o futuro. Então se é go, é irei. Se é like, é gostarei. Se é I will fight, é lutarei. I will sing, cantarei. O will faz ser o futuro. Justamente porque os verbos em si não conjugam, igual eu falei, não muda o verbo, né? Então o que vem antes vai identificar. Então o will identifica que é futuro, sempre, tá? Nós vamos estudar quando chegar no verbo mais detalhes, Mas I will go, aqui é irei to Brazil, tomorrow, amanhã, né? Então eu irei para o Brasil, está indicando movimento, direção, tipo você vai sair de um lugar e ir para o outro. Então eu estou indo em uma direção, qual que é essa direção? Com esse movimento, você está indo para o Brasil. Se eu falar, eu estou indo para o mercado, você está indo de um lugar para o outro, tá? Está se locomovendo, está indo para o mercado. A direção é o mercado, então também vai ser o to. I am going to supermarket. Qualquer coisa, eu estou indo para a igreja. Ou seja, Isso, geralmente tudo que for go, que é ir, eu estou indo, você vai para algum lugar, né? Que vai para algum lugar. Então vai acabar sendo to sempre, porque é esse sentido de você estar indo para algum lugar, você está se locomovendo, né? Então, destino também, eu só botei dois, mas é movimento, posição, destino ou direção. Então, você ir para algum lugar, Brasil, supermercado, igreja, você está indo para algum lugar em direção, é o to que vai vir antes para poder significar esse passo. se movimentando É o to. É fácil. Tá indo para algum lugar, vai usar o to. I'm going to. Ok? Ou go, né? Enfim, I will go, dependendo do tempo que tiver verbal aí. Então, isso aqui é tranquilo, né? Tá indo para algum lugar, vou usar o go. Vou usar o to, né? O 2. Ó. Caso 2 fala para indicar duração de tempo. Olha entre parênteses a parte que é importante. Início e fim de um período. Então, ó, vou usar o exemplo que tá aí. Eu vou só consertar com o nosso horário de hoje mesmo, tá? Vocês vão entender. O exemplo, deixa eu escrever primeiro aqui. Duração de tempo. Início e fim. Então, temos nosso exemplo. We study English from, no nosso caso, 9:30 a.m. to 11 a.m. O que quer dizer essa frase? We, o que é o we, gente? Nós, né? Os pronomes, é importante saber os pronomes. We study English, nós estudamos inglês de 9:30 a 11 horas da manhã. Então, sempre que for início e fim de um tempo, de um período, é botar to. Outro exemplo, nosso culto de domingo vai de 11 a 1 da tarde, né? Então, você vai falar assim, our services is from. Então o to ele é para e as. Porque o que acontece? Isso que eu ia perguntar. Isso. É porque o para, ele sozinho quer significar para. Aí nas frases, dependendo do contexto, pro português vai mudar a tradução, entendeu? Mas vai manter o mesmo sentido. O para é uma preposição. Ele vai sempre ser preposição. Mas só usa esses dois ou tem mais outro sentido que o to? Às vezes por também. Vamos ver aqui. Mas depende do. Porque na tradução você não pode traduzir para dar letra, né? Esse é o problema que mais se arrebenta com a gente. Mas as palavras soltas quer dizer para, to e for, é para. Igual o N, on, you, at, é tudo D, N, isso aqui, aquelas traduções idênticas. Sim. Nas frases, para traduzir, para fazer sentido no português, às vezes a gente muda um pouquinho a palavra, mas sempre tem preposição. Ou seja, Né? Vai ser a mesma classe gramatical, né? Isso. Então, we study English from 9:30 a.m. to 11 a.m.
Sempre que tiver início e fim de período, você bota o to entre as 2 horas aí, que é o início e fim. Igual eu falei, our services, que é o culto, né, da igreja. Our, o que é our? Nosso culto. Isso, our é nosso, né? Os pronomes, ó. Our services are from 11 a.m. to 1 p.m. Nossos cultos são das 11 às 1 da tarde, né? Mas se Então, tivesse dando um encerramento, se fosse assim, é o dia todo. é outra coisa, não vai ter o to. Não vai ter O to tem que começo e ter fim. início e fim, tá? Tem que ter início e fim de horário, ok? Ou então período, igual de manhã até a noite também. From morning to evening, to the evening, whatever, né? To morning to afternoon, de manhã até de tarde. Morning to afternoon, mas tem que ter o início e fim, né? Geralmente vai ser horas mesmo, mas igual eu falei, pode ser que apareça manhã e tarde também, como um exemplo, tá? Então, por enquanto tranquilo, né? Nada de muito desesperador. 3. Indicar distância. Isso aqui pode ser que dê uma pequena confusão, mas também não é difícil não. Você vai entender o que está falando na frase. Olha como é que diz a frase, ó. It's 2 miles from my house to the pharmacy. Então, it's quer dizer it is, né? It's 2 miles from my house to the pharmacy. Ok. 2 miles from my house to the pharmacy. O que está querendo dizer isso aqui? Quando você está determinando uma distância, então, daqui até lá são 3 milhas. Então você vai usar esse to. A frase que a gente botou aqui fala o seguinte: são 2 milhas da minha casa para a farmácia. Ok? Então, daqui até lá são 2 milhas. Então, da minha casa para a farmácia ou até a farmácia são 2 milhas. Sujeito de começo e fim também. Se for ver. Sim, se você for ver, colocar na questão de localização também tem essa noção de começo e fim, verdade. Né? Tudo, né, também questão de distância, de direção, de eu estou indo para o Brasil, você está aqui e vai chegar a um destino, então tem essa noção parecida, mas são um pouco diferentes antes de dar, né, a específica aqui. Então, it's 2 miles from my house to the pharmacy. Então, daqui até lá são 2 milhas, tá? Tem que dizer a distância. Então, from my house is 2 miles, minha casa, para a farmácia. Então, ele falou, se você pensar nessa questão daqui até lá, que ajuda muito já a entender que é o to. Ok? Uma pergunta aí? Até aqui? Aí tá fácil. Tá fácil, né? Vamos para o que complica agora. Aí, Eu vou te falar pra você verdade, né? Não, na verdade complica porque a gente fala errado ele no português. Porque não é difícil. Mas ó, é comparação. Como é que a gente fala quando quer dizer que a gente gosta mais de uma coisa? Tipo assim, entre hambúrguer e pizza, como é que a gente fala? Em português mesmo. Eu gosto mais de hambúrguer do que pizza. Do que, a gente fala do que pizza, né? A gente gosta mais de hambúrguer do que pizza, só que a gente fala errado. Não é do português que. de Portugal. Porque não é do que o jeito correto de falar no português, é a. Prefiro hambúrguer a pizza. Essa a é a preposição, entendeu? Então, como a gente fala errado no português, a gente confunde do que, mas o to não é do que. Isso tem que tá errado. Não é, porque a gente fala errado no português. Eu prefiro hambúrguer a pizza, já é uma comparação. Esse a é a preposição comparando os dois
os dois itens que Para você... nós portugueses, faz com S.A., parece até ir lá, pizza. É esquisito, mas o jeito correto de falar é assim. Ninguém fala, eu falo assim, eu prefiro hambúrguer do que pizza. Todo mundo fala do quê? Mas o português Né? do Portugal se fala A. É o correto. Eu li como português do Portugal, que é o correto. Nós nunca vamos falar isso, que a gente é da roça, né? Justamente. O exemplo que tá aí, ó. Prefers. He prefers... Mas você perguntou isso, eu já lembrei daquele it. Daquele lá, tipo de preferência, não tem? Sim, eu também vi na cabeça dela também, só não falei nada. É. Aí você tá vendo aí esse tchum, agora é A. E é mais uma coisa pra gravar, tá vendo? É o que eu falei, tipo, você, para traduzir pro português, ele pode ser que muda um pouco a tradução, mas não vai sair de preposição, ele vai ser preposição sempre. Preposição em português, de, para, Então, tem um monte ali, esse aí só. tem um monte, Só o tio. a, Sim, eu sei, mas eu tô falando assim que acaba com a minha mente de véia, é porque, por exemplo, agora tá no ar, né? Um exemplo. E o in, o on, eight, não sei também, o exemplo também, também dá, serve como A também, como E. O THE? Vamos? mas não O mesmo. dever não. de casa de ontem. É, porque preposição também. Você entendeu? O dever de casa de ontem também ali, o to li. É que tem um que pode significar o a também, O a. preposição a. Do and on, do é, ali, um pode significar a também, é o que ela tá querendo dizer, entendeu? Você entendeu? É porque é no contexto da frase, porque frase. a língua a gente traduz o que a gente pode traduzir, mas nem sempre vai ser exatamente aquilo. Então a gente faz o nosso melhor, mas na tradução exata, às vezes corre para outra proposição para fazer sentido na nossa língua. Mas se igual ela falou, tem esse balear, se falar isso nessa frase, vale? Ah, não, bem diferente. Aí é errado, né? É errado, porque você tem que entender os casos do inglês. Qual que vale A? Cadê a página da aula 6, da aula 5? Qual que vale A? Qual que vale a palavra A? Ah, tá tudo no meu documento aqui. O dever de casa você vê, não dá pra ver não? Não, tem que ter a tradução. Tem aqui. O negócio é só achar nesse monte de folha. Ah, não tá legal. Achei. O que vale A é o at. O at. O at. Ok? Se eu pegar e botar o at ali, não faz sentido. Porque at é pra você usar pra coisa específica. É pra usar pra endereço, lugar específico. Não é assim? Eu uso endereço completo, lugar específico, horas. Não faz sentido porque é o negócio de especificando as coisas. Aqui é que tá comparando uma coisa com a outra. Então, eu prefiro isso a. Nossa, O outro é. Você As, entendeu? o outro é o seguinte, o at o culto começa às 11 horas, é esse as. O outro aqui eu prefiro cantar a dançar. É preposição, mas sentido diferente, entendeu? Escolha. Uma coisa você está dizendo a hora, outra coisa é comparando. Comparando. É a mesma palavra, mas tem essa diferença, entendeu? Então, he prefers singing to dancing. Sempre que comparar duas coisas que ele prefere, é o to no meio, tá? É porque a gente fala errado que o português embola a cabeça do gente no inglês. É. Mas numa conversação você tem que ficar esperto, então não saber o que vai sair da sua boca, né? Desse jeito. Ué. Desse jeito. Vamos lá, número 5. Ó, para indicar motivo. Então, peraí, só pra voltar aí no quarto aí. Aham. Então, escolha de qualquer coisa, comida, roupa, dançar, carro, caneta, o que seja. O que seja que está dizendo que prefere uma coisa a outra. Então, prefere uma coisa a outra, esse A, Na que é o nosso do que, caso, erradamente na falando. comparação. Comparação. Agora, não sou uma definição, aí que é questão da aula passada, né? Só pra entender. Isso, na questão do A, sim. Se você quiser dizer que são às 7 horas da manhã, da noite, aí vai ser o at, porque você está especificando o horário. Agora, comparando. Comparando, vai ser o to. Porque tradução vai dar, Sim. vai dar o A, né? E aí é aquela coisa. Isso aí vai bagunçar na prova. Fala, Ronaldo. Tá Ué. Tá vendo que é o mesmo, talvez. Mente positiva. Beleza. Motivo ou propósito é o 5. Olha o exemplo que tá aí. He traveled to see his
Tá vendo? Olha os pronomes aí, galera. É um monte. Girlfriend. Beleza? Essa frase quer dizer he traveled, ele viajou, né? Sempre que tiver o de, só comentando, quer dizer que é passado. Vamos ver se depois melhor. He traveled to see his girlfriend. Ele viajou para ver ou visitar sua namorada. Ok? A tradução é essa. Falei visitar porque esse se aqui é ver, né? Mas o contexto quer dizer que ele foi lá poder, não é ver de olhar, né? É ver de questão de visitar a namorada. Então, he traveled to see his girlfriend. Ele viajou para quê? Para Pra minha namorada. Para ver a namorada, é o motivo da viagem, né? Então, sempre que tiver o motivo expresso, ele fez isso para isso, viajou para ver a namorada, vai ter o to. Dica. Sempre tem um futuro aí, né? Aqui é o passado. Passado é. He traveled, com ED sempre É. passado. O eu futuro a gente vai. Mas Depois de chegar nessa parte que você falou que vai chegar no verbo aí, vai ficar mais fácil encaixar Tudo. o negócio, né? Exatamente. Eu tô os mais fáceis primeiro, que é pronome e preposição, porque verbo Sim. fica um pouco mais difícil. Por isso que já não começa com o verbo, entendeu? Pra ninguém desanimar de cara. Porque depois de saber o verbo, é fácil saber encaixar. Entender tudo. To, Vai why, entender tudo qual tempo que tá falando, se é passado, se é presente, se é futuro, tudo você vai saber quando estudar os verbos, entendeu? Ó, Então, pra falar. só tudo também, peraí. Uhum. Então, por exemplo, eu de cima, comparação. Então, a comparação sempre vai ser o verbo, no caso, não? Ou motivação, a não propulsão ser que seja pra vir antes? pode ser comida também. Aqui, comparação que tá falando, né? He prefers pizza to hamburger. Tá errado também, não? Tá. Aí embaixo, no caso, motivo ou propósito. Será que isso vem. Não é relativo, não é certeiro, sempre vem antes do to, não, né? O que vem do to? O propósito ou o motivo da Tem que vir. Ele viajou para visitar. Quer dizer, vai vir depois, né? O motivo, mas o que ele fez antes para aquele motivo que vem depois, Sim. né? Que ocasionou a viagem dele para ver a namorada. Detalhe, tá? Detalhe aqui para facilitar vocês quando você diferenciar com o de baixo aí, com o for. Ver é que tipo de classe gramatical? Se. Classe gramatical é adjetivo, verbo, pronome, é verbo. Ele viajou para ver. Então vai sempre vir seguido de um verbo para ter o to aqui. Ele viajou para ver. Ele veio aqui para conversar. Então tem o para, logo depois vem um verbo, não é? Para identificar o motivo que a pessoa está aqui. Um exemplo, uma outra frase que eu falei igual. Eu vim aqui para dar aula, né? E eu vim fazer o que aqui? Dar aula. O dar não é verbo? Eu vim aqui para, aí vem logo depois o verbo, dar aula. Em inglês, I came here to teach a class. Entendeu? Então tem que ter um verbo em seguida para ter o to aqui. O motivo vai indicar que tem um verbo. Isso que eu tô querendo dizer. Vai ser motivo, mas vai ter um verbo depois para você poder encaixar o to. Porque no for vai ter igualzinho, mas não tem verbo. Eu tô já dando essa dica para vocês. Ok? No caso do 5, né? No caso, exatamente. O 5 tem que vir com o verbo depois do to. Tá? Do to. Se eu for. Tá, vamos só comentar aqui. Quem já viu uma listinha de verbo em inglês aqui? Por algum motivo? Na escola, assim? Tem uma ideia? Qual é aquele verbo chato que todo mundo estuda lá no Brasil? Tem um verbo que todo mundo estuda na quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Qual? To be. To be, não é? Que estuda no Brasil? Inglês, Brasil. Sim. Verbo to be. Por que tem o to aí? O verbo é o be. O verbo é o be. Vem antes do to. Be é ser ou estar, né? Mas o to, ele indica que é o infinitivo do verbo. Só tô comentando para quem em casa conseguir identificar isso. Infinitivo é quando termina com ar, To é go. ir. Exato, to go. É sempre numa lista vem to buy, to drink, to eat, to go, to fight, to fly. É tudo to que vem antes.
Porque o sempre acompanha o verbo para poder dizer que ele está no infinitivo. O infinitivo é o quê? Ar, é ou ir. Então, comprar, andar, viajar, falar, comer, beber, fugir, sem estar conjugado eu fujo do... Não, só o verbo principal é infinitivo. Então, ele é com to acompanhado no inglês. Aí, quando a gente fala no português, eu vim aqui para dar aula. O dar tá no infinitivo. Tão difícil é o português. Não, todo mundo fala que ela é muito mais difícil que o japonês. Eu só não acredito mais. Todo mundo O inglês Mas, por exemplo, igual eu falei, eu vim aqui para dar aula. A gente fala assim, nossa, uma palavra significa tanto. Pô, mas então, uma palavra resumida é mais fácil uma palavra do que saber Porque tudo. saber tudo. Exatamente. Ó, eu vim aqui para dar aula. O verbo é dar, não é? Não, vim também, mas enfim, depois. Para dar aula. O verbo dar tá no infinitivo, ele termina com AR no português. Então, sempre que terminar com AR no português, vai ter o to no inglês. To teach, ou to give no caso, né? Sempre tem, porque é assim que é a tradução do infinitivo. To. Então, aqui, ó. He traveled to see. Ele viajou para ver. Ver tá no infinitivo, termina com R, não tá conjugado. Vim, viu, whatever. É para ver, então tem que ter o to see. É outro jeito de você, se você entender isso, você também analisar na frase pela tradução, entendeu? Ele foi ver. Aí já não tá aí. Aí é went to see, já é outra história. Ele foi ver. Aí também tem o to, mas é... Aí entra lá no primeiro de cima, lá, ao contrário, né? Go to. Não, ainda é. Mas é que só botou outro verbo. He went to see. Ele foi para ver. Continua para ver, certo? Mesma coisa. Ok? Deu pra entender? Eu fui em português, mas só para poder entender um pouco da tradução literal do verbo. Tá? E o último do to, esse não é difícil não. Para desejar algo. Ok? Para desejar algo para alguém. A frase uma das mais famosas do inglês, né, que o pessoal fala mais errado. Happy birthday to you. Tá vendo to? Happy birthday. Olha o verbo aí. Tem verbo não. Tem verbo aqui não. Tem uma coisa que tava demais que eu pensava assim, gente, por que eles falam isso? Happy holiday. Como é que fala? Holiday é feriado. Mas eles falam, tipo assim, igual tudo que a minha sobrinha falava, a gente ia no lugar, ela falava happy holiday, perguntava. É porque tem uma época do ano, a partir do momento que você entra em novembro, começa até em outubro, se a pessoa... Mas bom final de semana, bom dia. O que elas falam? Tem um bom dia, igual, por exemplo, a gente sai de um lugar, ela fala happy não sei o que lá, não é de festa. Não, na roda então não. Como é que você fala? Tem um bom. Thank you. Aí ela vai e fala a palavra. Eu falei, Nick, o que é isso? Não é questão da festa. Não, então deve ser holiday, deve ser uma outra palavra. Me too. Porque o Não, holiday é bom justamente... dia é pra. Desejando um bom dia pra pessoa. Have a good day. Essa palavra. Todo mundo tava, gente, porque aí eu pensava que era no holiday. Have a good day. Eu comentei isso na aula... Quando você fecha um táxi de Uber, assim, eles entrega o lanche, have a night. Eu comentei isso na aula de quinta-feira. Quem não tá conseguindo entrar, tem que entrar. Tem uma frase muito fácil. Não conseguiu? Não. Eu falo, até você que agora, só não ir embora cedo que a gente tenta testar aqui. Tem uma frase que serve pra tudo. Essa serve pra tudo pra mim. Ó, have. Falei isso na aula. Have a good one. Sei que a sobrinha do Vitor usa Ó, ela quase Ó, pra tudo. porque se for de dia, have a good day. De noite, have a good night. Final de semana, have a good weekend. De tarde, have a good rest of the afternoon. Fica chato. O que acontece? Have a good one. Tenha um bom, traduzindo em português, tenha um bom, mas não é isso que é o sentido. A pessoa decide o que quer, tá Bom desejando. dia, trabalho, qualquer coisa. Have a good one.
Então, fala pra você despedir, fala isso aqui, é a coisa mais fácil do mundo de você falar. Have Have a good one. Have a Nem good fala one. esse I não, né? Have a good one. Você fala o A bem rapidinho, né? Have a good one. Have a good one. Porque você tá tipo assim. Você não precisa nem pensar o que é. Isso aqui de tarde, sexta-feira. Porque não, have a good Desejo one. bom. Tchau. Tipo, É. tem um dia, o resto de Tenha dia. um Mas é que bom. ela usa isso, porque ela usa uma palavra que ela usa pra tudo. Quase Have a que good tudo one. que ela vai falar, ela fala isso. Eu pensava que era holiday. Eu pensava que era Have a isso. good Não, one. holiday. Essa aqui é uma dica, tá? Pra despedir, pra falar qualquer coisa. Tá despedindo, have a good one. A pessoa vai entender como ela quiser. Se é bom dia, se é boa tarde, se é boa noite, se é bom final de semana, bom trabalho. Ah, você que sabe. Have a good one, tá? Então, para desejar algo é o último Happy Birthday to you, né? Então, todo mundo fala isso aqui errado. Todo mundo assim que eu já ouvi, né? Como é que fala? É Happy Birthday. Birthday. Já ouvi birthday, já ouvi um monte de coisa sem imaginar. Parece um pássaro. Birthday. Ó, nesse aqui, eu deixo você puxar o F. Nesse DH aqui. Birthday. Se for mais fácil. Porque não vai soar tão longe do que é o som original. Que é birthday. Birthday. Então, se você quiser falar o F rápido, não vai nem ficar muito assim aparente, sabe? Mas não é uma regra que tudo TH é F, não, viu? Tô falando que isso aqui, birthday. Se quiser falar rápido, ninguém vai nem perceber que você tá falando com, né? Então 6 não tem uma regra não. Não, desejar algo pra alguém. Feliz Natal, Happy Birthday to you, Happy Holidays to you, Merry Christmas to you. Quando você quiser, você fala Feliz Natal para você. Fica lá, para você. É o to, desejar algo pra alguém. É simples, isso não é complicado. Alguma dúvida aqui? Passar por for? Não? Caramba, esse tio parece que entrou quase em todo sentido. Por que vai entrar nesse foco? Você vai ver. Então, primeiro, eu sou dessas. recapitulando aqui. O primeiro, movimento, direção, destino, ir para algum lugar. O segundo, tempo, entre horas, de tal hora, ou de manhã até de tarde. 3, distância, daqui até lá é tantas milhas, tantos quilômetros. Comparação, não é o do que, tá? É a, vai virar o to. 5, motivo ou propósito. Então, o motivo de viajar foi para fazer alguma coisa. Então, o verbo vai estar em seguida do to. E o 6, para desejar algo para alguém. Nessa aí, a gente encerrou o to, tá? Nenhuma dúvida, né? Já tudo 100 na prova. Vou ver essa prova tudo com 100. Vou botar um monte de 100 lá. Sem nada, Ronaldo. Então, vamos pro for, tá? Vamos pro for. Ele tem menos regras. Se reparar aí, tem 4, né? Tem 4 casos. Quatro casos aí. O primeiro fala o quê? Para indicar a duração de tempo. Aí, ó. Mas a quarta aí. Tá vendo? Por que tem detalhes que eu falei que tem que ter início e fim no to? Sim. Porque o for também tem uma regra bendita que fala duração de tempo. Aí se você olhar duração de tempo, a regra 1 do for, que é essa aqui. E a regra? For ou from? From. Não, for. É, nossa. Não sei me from. É o que eu tava pensando na hora. For. Se eu olhar a regra 1 do for e a regra 2 do to, os dois é tempo. Pra indicar a duração de tempo. Como é que você vai diferenciar de um pro outro? Especificando, tipo, anos. Aqui é uma pessoa só. É one também, né? Mas acho que foi pro ano, não? O essencial é o to sempre ter. O to sempre ter início e fim do tempo que está especificando. O for não. Olha o exemplo que tá aí, ó. Do for. Tá falando I studied English for 3 years. Então, I studied, de novo, ó, é de passado. I studied English for 3 years.
Olha a diferença. I study. Compara, tá? Olha. Olha a diferença da frase. Primeiro é o for. I studied English for 3 years. Eu estudei, é passado, eu estudei inglês por 3 anos. Eu estudei inglês de 2020 a 2023. Os dois quer dizer que foi 3 anos de estudo. Isso é fácil, né? Mas o to tem início e fim. Sim. Então é to. Eu morei em Nuke 3 anos. Eu estive em Nuke de 2020 a 2023. Exatamente. Então aí já é outro. Primeiro é o for, segundo é o to. Então, duração de tempo. Quando tiver o tempo que foi passado, é for. Quando tiver início e fim, para dizer o período inteiro, aí é o to. Ok? Tem que saber que o to tem início e fim. Mas numa frase pode ter os dois juntos? Ou tô pensando que eu tô vendo isso aí? Como, por exemplo? Eu estudei inglês 3 anos de 1 da tarde até as 5 da noite. Sim, sim. Né? Sim. Caso Ó, que- tem escrever o resto da frase igualzinho aqui, ó. From 2022. Ah, pode estar os dois juntos. É, porque aí você tá explicando coisas diferentes. Sim. Estudei inglês por 3 anos, de 2020 a 2023. Você tá explicando qual foi o período. Não importa, entendeu? Mas você tem que ter o início e fim é o to. Só o período for. Ok? Joia? No caso, o for tem que ter o fim. E o to tem que ter o começo e o fim. Isso, exatamente. O for é só o período escrito. Aham. 3 anos, 20 dias, 4 semanas. O outro tem que ter início e fim de qual que foi o período. Que foi o... É igualzinho o outro passado, da letra de endereço. Do qual? É um- Ah, é que tinha várias coisas, Se né? você colocar rua, É uma coisa, né? Número é outra, cidade é outra, né? Eu até com medo de meu dever de casa. Relaxa. Cadê? Aqui. Então aqui é tranquilo, né? sim. Uma diferença você saber a diferença. 2, qual que é o 2? Para indicar finalidade ou função de algo. Aí, Nesse ó. caso, geralmente é seguido de... Aí a palavra. Olha a boniteza aí, ó. Olha a Só a boniteza. palavra já... Para indicar finalidade ou função de algo. Indicar finalidade. Qual é o exemplo que tá aí? Lê pra mim. Ela me agradeceu por ajudá-la. Lê inglês. Você foi muito bobo agora. Eu falei, não, vou esperar a Thalita. Nossa Tem que- poliglota. She thank me for helping. Here is the Yesterday. Tô nem bilíngue ainda. Lê esse, como é que fala? Helping. 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 Porque tem um ING. Caramba, o ING. Exatamente. É verdade, agora foi agora. Que só help é ajudar. Agora esse ING já muda tudo. Tá? Ajudando. Aí. Ajudando, ajudando. Ajuda. Coloca aí na folha de vocês um detalhe. Aqui, eu acho que na folha só tava até tem. Tipo, ING. Só que o sentido é agradecer no passado. Então bota o ED. Aí Thank. Assim, ó. Corrige pra mim aí na folha. Acho que ele tá só thank, não tá? Tá. É, bota thanked. Bota o ED no passado. Porque essa é a Agradeceu, a tradução ficou como? Agradeceu. Me agradeceu. Então tem que ser o thank. Agradeceu, é. Tem que ser o ED. Tem que ser no passado. Ela me agradeceu por ajudá-la. Ou por ter ajudado. Ontem. Ok? Beleza.
falei que tem que ter gerúndio. Vamos lá. No português, gerúndio é aquela terminação ANDO, ENDO. Então, se é comer, comendo. Se é falar, falando. Caramba, Se é ir, indo. Não, mas você vai ver que você vai saber o que é, só pelo contexto. É algo que está sendo dando continuidade, está tendo continuidade. Então, eu estou falando com ela. Ou eu estava comendo um hambúrguer. É uma ação que está em processo, não foi terminada. Então, comendo, falando, bebendo, rindo, tudo que tem esse IND, O no final, NDO no final, é o gerúndio no português. No inglês, tudo se resume ao ING. Então, gerúndio, lembra que é mais fácil? Gerúndio, no inglês, tem a terminação ING. Sempre. Viu ING no fim da palavra, vira gerúndio. Não quer dizer, para revolta de muitos, que vai traduzir como ajudando aqui. Se tivesse só a palavra sozinha, ajudando, tivesse só helping aqui, helping sozinho, o que é helping? Ajuda. É ajudando, né? Obrigado. Helping é ajudando. Deu mi lá. No contexto da frase ali, eu vou traduzir. Ela me agradeceu por tê-la ajudado ontem. Então, no português, para ter um pouco de sentido, nem sempre vai ter a tradução como o gerúndio do português. Mas ela sozinha quer dizer isso. Isso aqui é gerúndio. Helping é ajudando, tá? Não tem nenhuma dúvida disso. A frase, como sempre, a gente às vezes tem que adaptar um pouco a palavra para poder traduzir como a gente vai entender, tá? Como esses dois são gerúndios. Então, she thanked me for helping. She thanked me for helping me. É isso mesmo. She thanked me for helping her. Tá vendo? Eu tô falando as frases erradas. Helping her yesterday. Me agradeceu por tê-la ajudado ontem. Aí, tá vendo? Her. Olha aqui, eu vou repetir. Eu vou ser chata. Pronome, pronome e pronome. Se não tiver pronome, você vai perder o sentido. Você vai ficar voando o que a frase quer dizer. Tá? Nós aprendemos isso já. Ela me agradeceu por ter ajudado a ela. Então tem que saber o que she, que é me, que é her, tá? Então não adianta falar assim, passou a prova. Não. É porque você tem que saber da prova pra continuar no curso. Não fala nada. Exato, tem que saber, não pode esquecer disso aqui de jeito nenhum, mas nem se quiser muito. Não pode esquecer os pronomes, tá? Então, beleza. Viu o ING, vai ser o for antes. Tranquilo? Viu a palavra que tem isso aqui, que é o gerúndio, vai vir o for antes. Mas no caso, desses dois, a indicação, finalidade é uma coisa, né? Sim, lógico. 3. Benefício ou favor? Traduziu essa. Traduz aí, Ronaldo. Como é que é? Agora você tem como ler inglês, né? Como é que é a frase? Comeu. Vegetais É time comeu. é bom pra você. É isso aí, tá vendo? Mas Não, é mais do que isso. Você comeu uma palavra aí. Não, pois é. Comer vegetais. Comer ou comeu? É bom pra Ingeu. você. Não, comer vegetais. É bom pra você. É, não Sim. é? Então é comer. Olha a bagunça. Se fosse Agora traduzir. virou tipo aquele que veio com o tio antes pra indicar que e ficou comer. Não, não é comer. Mas sem o ing aí. Eu só olho o Comer final. é AT. Eu só olho a Comer, pontuação. O ing seria gerúndio. Seria comendo. Comendo, né? Mas é comer. É Sem o R. comer. Mas Por por que que não não- faz sem só o... Justamente, vamos fazer assim. Eat vegetables. Pra pronunciar essa palavra. Esse é que é o problema. Good for you. Ok. Por que não pode ser isso aqui? Olha a diferença do contexto. Se eu falar eat vegetables,
Primeiro que fica meio fora. Segundo, comer vegetal é bom pra você. Dá um sentido de que é tipo assim, come aí que é bom, faz bem. Agora, comendo, eating, mesmo que a tradução não é comendo, quer dizer a continuação, a consistência de você comer, ser parte do seu, entendeu? Não é só um fato, comeu ali, não. Eating vegetables. Você tem uma vida ali e nessa dieta você está comendo vegetais, é bom pra você. Sim. Do que só come vegetal é bom pra você. É diferente, tipo assim, tá, eu como aqui agora, e daí? Entendeu? Mas eating é continuação. Então você vai comer. Meio que tipo assim, fazer parte da sua dieta. Porque aí vai pra você. Comer um dia só não adianta. Comendo vegetais, dá um sentido de você estar ali, ó, constante. E aí a constância daquilo faz bem. A constância de comer abobrinha, cenoura, beterraba, não é comer um dia não faz diferença. Você vai comer bem aquele dia, mas e aí? Mas aí. Fica copo refrigerante e hambúrguer. Mas aí. Na minha cabeça é assim, fica falando assim, olha, comer vegetal é bom pra você. Não, mas é uma conversação, por exemplo, tá lá assim, a pessoa esse aqui pra comer. Aí pode ser usar assim, tá aí pra comer. Sim, é o eat. Aí pode ter que você. é Agora que você fala esse conversando com a aqui- pessoa, fala, explicando pra ela que é bom pra saúde, aí vai comendo. Justamente, mas é porque esse aqui, ó, é benefício ao favor. Então é um benefício pra sua saúde, sim, tipo sim, isso. Então por entendi. isso que é esse sentido Eu não de. vi em cima desse. Exatamente. Oh. Por isso que é esse sentido, não é que é a frase em si, né? Então quer dizer que tá errado, na questão do negócio assim. colocação. Justamente, é o sentido que tá querendo dar na frase, que é algo para te beneficiar, né? Então o benefício não é comer um dia só e ficar comendo 6 dias, Tá viajando. igual nós, né? Batata frita, refrigerante, essas coisas. Tá viajando, gastando eu, Tá? E o último caso, pra confundir, eu esqueci só um pouquinho. Motivo ou propósito? Já tem isso lá no. Tem o Júlio. Olha, o 4 tem passado, falei isso aí, esse 4 aqui, velho. Motivo ou propósito? Ele é igual ao 5 do to. Mas no to, lembra que eu expliquei? Exato. No 5 do to eu falei que tinha que ter verbo depois, não é? Que tinha que ser o infinitivo ali, para dar. Eu vim aqui para dar aula. O motivo é dar aula, tá? Então aí sim tem o to. Mas no for não. Olha a frase que tá aí, ó. The library. Library é biblioteca, tá? The library Fala ali. is for students only, não é isso? É que eu não tô lendo. Acho que é isso. Sim. The library is for students only. A biblioteca é para os estudantes somente, tá? Então aí é o sentido aí. Então não vai ter um verbo, vai ter um substantivo. O que é isso? É nome: cachorro, gato, parede, biblioteca, rua, animal, copo, tudo é nome, tá? Então quando for nome de coisa, aí vai ser for. Biblioteca é o nome, né? Students é o nome, né? Para estudantes. Não é para comer, para viajar, para ver. Não, é para os estudantes. Então aí é o for, esse para. Aí é fácil porque tudo para. Não é nem outra palavra. Só porque eu não sei se vocês entenderam, vira a página. Tem atividade de cara. É em aula. E aí vocês vão fazer Só rapidinho. porque eu sei que você tem certeza que não sei. Eu vou chutar. Eu tô traduzindo aqui, gente, peraí. Tem um exercício aí. 5 perguntinhas. Pra vocês fazerem aí 10 minutinhos. Aí eu vou corrigir aqui no final e vou passar as palavras do quiz da aula seguinte. Mas sem saber tem, como é que faz? Hã? Sem saber o significado. Me pergunta aí. Ó, a palavra tan, número 1, que é o T-A-N, é bronzeado. É a primeira aí, Wendy. Went é ir no passado, é fui. Então nós fomos. pra praia. A praia.
Get é pegar, né? É um verbo meio que pode ter vários sentidos, mas para bronzear ou para pegar um bronzeado. O 2, washed, é lavou. Dishes é louça, né? No 3, helping, a gente falou, acho que é fácil, que helping é ajudando, né? Ou ajudar. 4, work é trabalhou, company, companhia. E o 5, esse mesmo, acho que as palavras são conhecidas. Play é jogar, né? Tênis. Play. Então, façam aí que nós vamos ver aqui no final como é que vocês foram essas perguntas aí. Pelo menos 2 eu acertei. Tem um dever sem nome aqui. É seu? Não precisa nem de nome, né? Só pela letra você já sabe quem é. Quando eu era pequena, que eu fui o primeiro dia na escola, você escrevia assim, eu escrevi assim, ó, um lado do outro caderno. Minha mãe falou, por que você fez isso? Ela escreveu grande lá no... Até hoje eu só escrevo grande.
Terminaram? Pergunta? Ou ainda não? Foi até rápido, viu? Porque o povo de quarta-feira ficou. Não era mais um pouquinho. Não sei se vai certo. É. Corrigir com você lá na mesma vez. Ah, Porque você tem a sua folha do dever, né? Você tá na parte de trás, eu acho. Se eu me colocar na mesa dela, eu não tinha feito rápido assim, não. Vamos lá, vamos corrigir exercício aí. Primeiro, não tem resposta. Eu acho que é a letra A. True for. Eu Tá. coloquei too for também. É? Coloquei D. Você colocou qual? A D. A D? Todo mundo botou a A ou a D, não é isso? Então, nenhum desses. True, né? É tudo. Sabia. Só que eu folhei aqui por causa dessa saúde passar bronzeador, eu fui pela loja aqui do benefício. Nossa. Falaram isso também. Foi na quarta-feira eu vi que o povo achando que era benefício também. Que era bom pra você bronzear, pra pele, pra. O povo foi lá que a pele precisa de sol. Foi só uma boa de leve assim. Mas não é não, porque get é um verbo. Então eu falei, pegar no bronzeado seria a tradução ao pé da letra. Porque get é verbo. Se tem verbo. Esse significa o mesmo, né? Hã? Esse significa o quê? Pois é, o get tem 10 significados diferentes. E não é mentira não, é realmente 10 significados diferentes. Se você for olhar no nosso programa de aula, tem uma aula que a gente fala do get. Mais 2 outros verbos lá que são fáceis. Porque a gente vai falar de alguns verbos mais falados, fora vocês vão decorar, né? Mas a gente vai citar os verbos, depois vai ter aula só pra falar de certos verbos especificamente. E uma aula vai falar sobre o get. Ele literalmente seria pegar, mas encaixado em 10 outros. 10 outros jeitos. Aqui na loja eu vi tchu, mas eu vi a folha de mano. Mas é um Ali verbo. foi too for. Mas é um verbo, né? Então, to get.
Beleza, 2. Ah, também eu fui na loja do negócio, pus for. Eu pus two. Eu pus two. Ó. Tá ali? 2, 4. Eu pus two. He washed the dishes for his mom. Ele lavou a louça para a mãe dele. Então, tipo, no lugar da mãe dele, em benefício, entendeu? É. Exatamente. Então, pra mãe não precisa lavar a louça. Nesse sentido. Obrigação. Exatamente. 3. For. É for. Por conta do gerúndio. No caso do Gerúndio, gerúndio. né? Exatamente. Isso aí não tem como confundir, né? Então, obrigado por me ajudar com as crianças, né? Isso aqui é a tradução. Então, thank you for helping with kids. 4. For. Eu confundi, eu coloquei ele no ar, mas depois eu coloquei por fora. Mudei. Então, Porque eu fui pela última. Por For. conta dos anos, Anos, eu fui certinho. pelo ar. 2, 4. É 4. Eu fui no ar. É. Eu falei, se acertasse duas, tava de lucro. Eu só fui no Tá do ano. É por causa do ONU, é a primeira regra Trabalhou do no for. ano. início nem fim. Não tem início e fim, né? No tempo. E é só Tem quanto que foi, não tem o carne, período que é início e fim. Não fala do ano tal, tal ano. Só fala que foi por 8 anos. Trabalhou por 8 anos na empresa. E o último? Eu fui pela lógica, to play, que é verbo. Você Eu tá fui no certo. lugar de escolha, tênis ou eu. Ok? Ai, eu errei essa primeira. Play. Coloquei, tipo, É Tsuma, não é por causa de escolha, não. eu coloquei, tipo, pelo movimento, que eles estavam jogando tendão, coisa assim, né? Ah, não foi pelo. Funciona foi pela também, escolha, funciona. Não, porque, ó, Bob and I used to play tennis Não, eu e on Monday. Bob. os dois. Essa é a questão, é. Porque use geralmente também pode ser tradução. É complicado, é exatamente essa confusão. Bob e eu geralmente jogávamos tênis nas segundas-feiras. Tá vendo on aí? On Mondays, né? A on aí, não é? N, né? on On, Mondays. porque é dia de semana. Então, Bob and I used to play tennis on Monday. Costumávamos, né? Costumávamos jogar tênis on Mondays, nas segundas. Sempre que for o verbo no infinitivo, igual eu falei, terminar com ar, com ou com ir, vai ser o to. Então, é o Esse foi na sorte. Bob and I used to play. Bob e eu costumávamos jogar. Terminar com AR, terminar com ER quando for comer. E IR igual fugir, é to sempre. To play, to drink, play. Não é difícil. Também não é fácil. Só pra você ver, uma palavra usou tudo esse Vou jet. tirar uma foto. Esse get, exatamente. É que o get, ele é um verbo abençoado de Deus, esse get. Ele tem vários significados que você pode usar. Dever de casa. Simples, a parte 1 já vai colocar to ou for, né? No 2, vai escrever uma frase com to e uma com for, a que vocês quiserem, fique à vontade. E se você ver atrás da página, o número 3, tá assim, explique a diferença de significado das frases abaixo. Tem duas frases, uma com to e outra com for. Elas são idênticas. Repara a frase. Primeira, I will speak to you at the conference. I will speak for you at the conference. A frase é igual, só muda o to e o for. Só que de mudar o to e o for aí é uma mudança completa de significado. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim, é tudo uma conferência, né? Mas não. O significado é muito diferente. Tá? A gente fala, mas se eu falar errado, eu vou entender. Nem sempre. Aqui no caso tem que traduzir. Dizer a diferença. Dizer a diferença. Então, para vocês, creio que vai ser meio que a base da tradução, né? Traduz o que quer dizer a frase e entenda a diferença. Né? Explica a diferença do que é. As frases, a frase 1 e a 2 tem uma diferença grande entre elas. Incrível, né? Mesma frase, só muda o to e o for e tem significados completamente diferentes. Ok? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Rim, ali está escrito anel. Mas Ring. ele não é sinal, ele não é, por exemplo, assim,
música, alguma coisa assim, não? Não, ring pode ser som, toque. Isso. O toque. Isso. Toque de telefone, toque de Por isso que eu cima. tô perguntando, exatamente por Sim. isso. Mas ring é anel, mas pode anel ser que também pode toque. ser também, né? Pode, Não. pode. Eu vou ter que pedir um táxi. Tranquilo.